Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza, no sexto ano do Colégio Coração Imaculado de Maria. Hoje nós vamos estar iniciando aí com a apostila do grupo 7, tá? Vocês já estão abertos aí, que é passado e presente. Capítulo 15, o solo e a sustentação da vida. Módulo 52, composição e tipos de solo. O objetivo de aprendizagem da aula: comparar diferentes amostras de solo com base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e a permeabilidade. Pessoal, vocês têm aí no momento a primeira página da apostila que vocês veem lá, ó, o solo e a sustentação da vida. Aí vem os objetivos do grupo, né, do que vai tratar o grupo, e falando aí, ó, do módulo 52, composição e tipos de solo. Então, nós vamos ver aí, gente, como que é a composição e como são os tipos de solo. Nicole, abre seu microfone e fala para mim, lê o primeiro parágrafo para mim do que está dizendo isso daí. Ok. O solo é a substância no qual as plantas crescem e se reproduzem. As plantas realizam fotossíntese e são a base da cadeia alimentar, sustentando os animais que se alimentam delas, direta ou indireta. Isso significa que os solos têm extrema importância para os seres vivos. Tá. Como estudamos... Pessoal, vocês viram aí que o solo é de grande, mas muita importância para nós. Quem não está ouvindo? Pessoal? O Léo, tia, falou que não consegue ouvir, ele saiu, tia, pra ver se volta. Pessoal, então o solo é de grande importância para os seres vivos, porque é no solo que a gente constrói nossas moradias, é no solo que nós tiramos todo tipo de vegetação. Então, é nele que nós andamos. Então, a gente não percebe a importância do solo. Mas a gente tem que começar a reparar um pouquinho mais nesse solo, porque ele é uma importância muito grande para a nossa vida. Certo, pessoal? O Léo tá aí? Sim, tia. Ô, Léo, lê o segundo parágrafo para mim. Peraí, a minha internet tá ruim ainda. Aí Tá. Eu acabei de voltar, aí ainda não apareceu pra mim. Então tá, vamos lá. Como estudamos? Ai, tia, calma aí. Então eu vou continuar. Então tá. Como estudamos no grupo 6, o solo é composto por fragmentos de rocha, minerais e matéria orgânica. O processo de formação do solo é lento e depende de várias circunstâncias, como a formação do Desliga, Léo, desliga. Ó, pessoal, o processo de formação do solo é lento e depende de várias circunstâncias, como a formação rochosa no local. Por exemplo, todo mundo lembra que a dona Piva falou que o solo ela forma a partir de uma rocha mãe, da rocha matriz. Então, essa rocha vai se decompondo e vai formando o solo. E também, para que isso aconteça, depende do clima, do intemperismo. Lembra que a dona Piva explicou isso na aula passada? E diversas ações humanas estão impactando negativamente essa transformação, esse solo. Então, o homem não vem se preocupando, ele vem degradando, ele vem destruindo esse nosso solo. E o nosso solo, nós já sabemos que para formar 2 centímetros do solo, leva milhares de anos. Nós já estudamos isso daí, tá? Diversas ações humanas estão impactando negativamente o meio ambiente.
causando a perda de solo. Quer dizer, esse solo está se perdendo, ele está se desgastando. Por quê? Porque o homem utiliza esse solo de maneira errada, tá? De maneira que ele acaba destruindo este solo. Ele utiliza demais determinados minerais e não repõe. O primeiro passo para a conservação dele é a gente conhecer, aprender a conhecer o solo. Então, nós vamos fazer isso agora, reconhecer os tipos de solo, nós vamos falar como a gente vai tratar desse solo. Certo, pessoal? Posso continuar? A sua fala corta no meio. Tá cortando? Deixa eu ver. E aí, melhorou? Sim. Melhorou? Eu tentei colocar o microfone de forma melhor aqui. Melhorou. Tá. Agora, nós temos aí em cima alguns tipos de solo. Então, a gente está vendo aí que eu tenho um solo escuro, bem escuro aqui. Eu tenho um solo amarelado. Eu tenho um solo bem avermelhado. Eu tenho um solo aqui que está todinho trincado, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aí desse solo. Por quê? Nós vamos falar da cor, da textura, tá? Do tamanho do grão. Então, nós vamos lá. Já estudamos que todo solo tem origem de uma rocha mãe, que eu acabei de falar para vocês. A existência de diferentes tipos de solo. Então, por exemplo, eu tenho solo arenoso, eu tenho solo argiloso, eu tenho solo calcário. Então, depende da quantidade de elementos diferenciados que tem misturado a este solo, para ter o tipo de solo aí, como a dona Piva falou. Algumas características gerais, como cor, textura, granulometria. O que é a granulometria? É o tamanho do grão. Dependendo do tamanho do grão, vai ser a porosidade. Ela pode ter uma porosidade maior ou menor, porque entre os grãos vai ter espaço. E esse espaço é chamado de porosidade, ou então poros, tá? A permeabilidade. Se eu tenho uma porosidade grande, eu vou ter uma permeabilidade grande também, porque é a capacidade que a água tem de atravessar por este tipo de solo. E também a formação química, que são os produtos, né? As substâncias químicas que ele vai ter misturado nele aí, determinam o tipo de solo. É possível perceber a diferença de textura. Será que dá para a gente perceber? Vamos imaginar assim, na minha mão eu tenho areia da praia e na outra mão eu tenho um solo bem, tipo aquele solo que eu tenho tipo argiloso. Se eu pegar os dois solos, passar ele entre os dedos, dá para ver a diferença? Dá para sentir. A areia, a gente vai sentir que os grãozinhos dela são mais ásperos, enquanto que a argila vai aparecer o quê? Bem fininha, tá? Ela é mais macia. Alguém já manuseou a argila quando vai fazer algum tipo de trabalho? Nós já fizemos. Nós fizemos quando foi feito o vulcão, lembra? Nós manuseamos ela. Ela é bem macia, não é? Enquanto que a areia, se eu pego nela, ela é áspera, tá? Então, isso é a textura dela. Então, olha lá, ele fala aqui também, ó, pegando uma porção entre os dedos, o indicador e o polegar, dá para a gente perceber que uma é áspera e a outra é macia, tá? Dependendo da proporção delas, da quantidade que eu tenho de argila ou de areia, a gente pode perceber isso daí, tá? Então, dependendo da proporção delas na composição do solo, ele apresentará a textura mais argilosa ou mais arenosa. A argila é formada por partículas menores, enquanto que a areia é formada
por partículas maiores. A argila, ela se torna mais compactada, tá? Enquanto que a areia, ela torna mais solta, ela fica mais solta. Se eu pegar, depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho a amostra aqui de uma terra argilosa e de uma terra arenosa, tá? Um solo arenoso. Eu vou passar para frente isso daqui. Pessoal, tem aí a amostra, olha lá, o solo argiloso e o solo arenoso. O que a gente vê? Dá para perceber visualmente aí que o solo argiloso, ele é um solo onde o tamanho do grão dele é bem pequenininho, então ele fica junto, então ele forma montinho. Se eu vou pegar areia e tentar fazer montinho, é mais difícil. Ela abre, por quê? Porque o grão dela são maiores. Então, aí a gente está falando do tamanho do grão, tá? Então, a argila, ela tem um grão menor, então ela tem condições de se juntar mais. E ele se torna mais macio, um solo mais macio, enquanto que o solo arenoso, ele se torna um solo mais áspero. Pessoal, quando a gente viaja para determinado lugar, a gente olha nas estradas, a gente vê nos barrancos, a gente consegue ver os níveis, diferentes cores. Então, aqui eu tenho mostrando aí para vocês, lá na cordilheira, nós temos aí perto de Cusco, essa montanha cortada. Então, a gente vê diversas cores, porque são diferentes tipos de solo que está aí formando, tá? Nós falamos aí, quando nós discutimos o assunto lá, quando na formação do solo nós colocamos isso daí. Também quando nós falamos das rochas sedimentares, nós mostramos que a rocha sedimentar, ela era formada por diversos sedimentos. Significa que tem diversos tipos de minerais, tá? Então, e eles vão constituir aí o solo. Ao viajar por alguma estrada, é comum observarmos cortes feitos em morros para possibilitar a passagem de uma pista, de uma estrada. Nestes locais, é possível observar um corte transversal da superfície até as camadas profundas, o chamado perfil do solo. Então, quando a gente está vendo esse corte aí, a gente está vendo o perfil do solo, tá? E notar que a cor do solo, ele varia, ele pode ter diversas cores, dependendo de cada horizonte, de cada camada. Essas características estão relacionadas à composição do solo, à cor do solo, se ele é argiloso, né? E tende para a cor do solo argiloso, ele tende para uma cor avermelhada. Eu vou mostrar depois aqui para vocês que eu tenho aqui o solo argiloso. Enquanto que o solo arenoso, ele tem uma cor mais amarelado, tá? Então, e quando eu tenho um solo humoso, que ele tem grande quantidade de matéria orgânica, ele vai ser um solo mais escuro, chegando quase que no preto, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Não. Continuando, então. Granulometria, porosidade e permeabilidade. Então, nós vamos ver cada um desses itens. Granulometria. Eu já falei o que é granulometria. O que vocês entenderam por granulometria? O tamanho do grão. O tamanho do grão, se ele é maior, se ele é menor, tá? Então, granulometria... Ô, tia, Oi? que página você tá? Eu não estou na página, eu estou acompanhando aqui o computador. Você não está no computador? Ó, Não, tô no celular. Ó, então você olha aí, ó, na página 123, que eu estou falando de granulometria e porosidade. As páginas aqui, ela está acompanhando as páginas da apostila, tá? A granulometria é a característica que está relacionada ao tamanho do grão do solo. Solo argiloso tem grãos menores, tá? Portanto, ele tem uma granulometria menor.
Ao tatearmos diferentes tipos de solo, a gente pode perceber, tatearmos é passar a mão, tá? Passar o tato da mão. Se eu pego a terra na minha mão, dá para comparar. Se eu pegar uma terra argilosa e um solo arenoso, eu vou perceber a diferença do tamanho do grão. Ao tatearmos diferentes tipos de solo, podemos verificar que alguns tendem a se agregar mais facilmente. Por exemplo, a argila, se eu juntar ela na minha mão, ela consegue ficar juntinha. Ao passo que se eu pegar o solo arenoso e colocar na minha mão e apertar, a hora que eu abro a mão, ele abre todinho separado. Por quê? Devido ao tamanho do grão. Então, ele tem facilidade de espalhar. Assim, o solo argiloso tende a agregar-se mais facilmente, deixando menores espaços entre o grão e conferindo pouca porosidade. Então, se ele tem grão menor, imagina, vai sobrar pouco espaço entre os grãos, não é isso? E se vai sobrar pouco espaço, ele vai ter pouca porosidade. Então, seus poros vão ser bem menores. Já nas partículas da areia, como o grão, a granulometria é maior, a tendência entre um grão e outro ficar uma porosidade maior. Então, se ele tem um grão maior, a porosidade também vai ser maior. Se ele tem um grão menor, a porosidade vai ser menor. E lembrando aí, ó, se a porosidade é menor, a água vai passar com facilidade ou dificuldade? Facilidade. Olha, escuta a minha pergunta, Augusto. Se o grão é menor e ele tem pouca porosidade, a água passa com facilidade ou com dificuldade? Dificuldade. Com dificuldade. Então, o solo argiloso, ele é um solo impermeável. Por que impermeável? Porque a água passa por ele com muita dificuldade. Já no solo arenoso, que ele tem os grãos maiores, ele tem porosidade maior. A água vai passar com facilidade ou dificuldade? Facilidade? Facilidade, isso mesmo. Vou passar aqui, ó. Vamos lá. Então, ele fala aqui, ó, a granulometria e a porosidade estão relacionadas a outra característica do solo, que é a permeabilidade. Se ele tem grãos maiores, ele vai ter maior porosidade. Se ele tem maior porosidade, ele vai ter maior permeabilidade. Se ele tem grãos menores, ele tem pouca porosidade, ele vai ter pouca permeabilidade. Então, pensando aí, se eu fizesse uma pergunta agora assim para vocês, qual é o solo mais permeável? Espera lá, o solo arenoso ou o solo argiloso? Argiloso. Arenoso. Arenoso. O solo arenoso. Por que é o solo arenoso? Porque ele tem mais permeabilidade. Porque ele tem o tamanho do grão maior e, portanto, ele tem porosidade maior. Se ele tem porosidade maior, ele tem maior facilidade de deixar a água passar, certo? Então, lá, quanto maior... Ó, olha agora para quem respondeu que era argiloso aí, ó. Quanto maior for a quantidade de partículas grandes na composição do solo, maior serão suas porosidades e sua permeabilidade, tá? Quem tinha respondido argiloso, se eu perguntasse agora quem tem a menor permeabilidade? Argiloso. O solo argiloso. Por quê? Porque ele tem partículas menores, portanto, a sua porosidade é menor. E se a porosidade é menor, ele vai ter o quê? Ele vai ter um solo impermeável, um solo com pouca permeabilidade. Certo, pessoal?
Aí nós temos a representação de uma calçada. A gente tem mania de passar calçada em tudo e impedir que a água penetre, que a água infiltre. Então, quando eu tenho um espaço no quintal, em vez de eu fazer uma calçada fechada, eu tenho que deixar um espaço. Ou então colocar um calçamento que deixa a água penetrar no solo, para que ela tenha infiltração, tá? Eu aqui na minha casa, eu tenho um espaço, um jardim, por onde a água penetra lá. Eu não tenho eu não tenho um calçamento assim, mas eu tenho uma grande área de vegetação com grama, com plantação. Então, eu tenho uma parte que a água infiltra, tá? Pessoal, aqui nós vamos falar da composição química do solo, tá? Ao analisarmos as substâncias químicas presentes no solo, encontramos vários minerais que contêm elementos como cálcio, potássio, nitrogênio, magnésio, ferro, silício. Esses minerais são absorvidos pelas raízes das plantas e são essenciais para o funcionamento delas. Então, para que as plantas possam desenvolver no solo, retirar a água e os sais minerais, eu tenho que ter essas substâncias, esses elementos químicos aí. Assim, a composição mineral do solo pode afetar a teia alimentar. Como que a composição mineral do solo pode afetar aí o desenvolvimento das plantas? Alguém pode me responder? Dependendo do tamanho do grão. Não, agora esquecemos o grão, agora estou falando de composição química. Ó, lembra lá que quando a rocha desfaz, ela produziu os minerais. Lembra lá que o solo tem os minerais. Mas se eu plantei muito e eu desgastei determinada substância química, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor, porque se eu não repor, vai faltar para as plantas, tá? Então, essas substâncias químicas são essenciais para as plantas. E como é que ela pode afetar na teia alimentar? Lembra lá da teia alimentar? O que é a teia alimentar? Onde um indivíduo se alimenta do outro. É uma sequência de adquirir energia, é uma sequência de adquirir elemento. E qual é a base da cadeia alimentar? Quem são a base da cadeia alimentar? Eu expliquei isso já. Os animais? Animais? Animais são produtores? Não. Então, quem são os produtores? O solo? O solo não é produtor. Eu já expliquei quem são os As minhocas. fungos, minhocas são decompositores. Quem é que faz Os micro-organismos? quem faz a fotossíntese, gente? Planta. As plantas, então não aprenderam? Pessoal, então quem faz a fotossíntese são as plantas. Portanto, quando ela está fazendo a fotossíntese, ela está produzindo o seu próprio alimento, que eles são o quê? São os seres autótrofos, tá? Os seres que produzem seu próprio alimento. Se a planta não consegue produzir o alimento para que os animais que são heterótrofos consumir, como que vai dar continuidade na cadeia alimentar? Ou na teia alimentar? Então, eu tenho que ter a base da cadeia. A base da cadeia alimentar são as plantas, que são elas os seres produtores, que são chamados de seres autótrofos. Nós já vimos isso esse ano, tá? Quando eu estava dando aula ainda com vocês, presencial, tá? Então, a fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento, sintetiza o seu alimento. Lembram disso? Pessoal? Lembra? Sim. Tá. Sim. Então, se eu não tenho a base da cadeia, então eu tenho que melhorar o meu solo. Vou melhorar o meu solo para poder a planta desenvolver perfeitamente aí. Então,
Pessoal, quando eu utilizo muito solo, quando eu uso ele demais, ele se torna um solo ácido, um solo que não consegue desenvolver a sua vegetação. E para eu poder melhorar esse solo, eu tenho que corrigir. E quando eu corrijo esse solo, eu coloco calcário próprio para a agricultura, tá? Então, a medida de acidez do solo é outra importante situação aí. Há solos muito ácidos que, quando utilizado para a agricultura, precisam receber calcário. E quando o homem coloca o calcário nesse solo, para diminuir a acidez, para reduzir a acidez, o que ele está fazendo? Ele vai estar fazendo um processo chamado de calagem. A calagem é o processo que o homem coloca o calcário no solo para reduzir a acidez. Gente, você se tiver com a apostila aí na mão, grifa isso daí, ó, a calagem. A calagem é o processo que vai reduzir. É a última palavra aí da página 123. Viram aí? Aí tem, olha lá. Não tô vendo, tia. A sua apostila está aberta na página 123, Augusto? Achei. Como a calagem. É como a calagem, né? Tá. Então, olha lá. Então, o que eu vou fazer? Quando eu coloco o calcário, eu estou fazendo uma calagem para reduzir a acidez do solo. Pessoal, aqui vocês têm a figura aí, uma pessoa mostrando uma terra orgânica aí, né? Então, ele está falando se é possível levar essas amostras de terra, conseguir ver o que está faltando nela. É possível. Existe aí os engenheiros agrônomos. Eles, quando estão analisando um solo, por que aquele solo não está produzindo direito, Então, eu estou olhando lá meu solo, a vegetação não está ficando bonita, não está desenvolvendo direito, eu chamo o agrônomo. Ele vem, ele recolhe várias amostras do solo, ele tem um aparelho que ele perfura, tira, coleta essas amostras e leva para um laboratório. Nesse laboratório, eles vão produzir, vão fazer análise do que está faltando esse solo. Então, dependendo da substância que estiver faltando, o agrônomo ele vai prescrever um adubo que é próprio para aquele tipo de solo. Ou então, se estiver faltando, se o solo estiver muito ácido, ele vai prescrever o tipo de calcário que vai colocar nesse solo. Certo, pessoal? Agora aqui, nós vamos falar aí das atividades que nós iremos fazer, tá? O primeiro exercício de aplicação, nós vamos fazer ele aqui junto. Eu estou aqui com o material, com as amostras de terra, né, de solo. Eu estou aqui com os funil pronto para fazer a filtragem da água, para ver a porosidade que os solos têm. E isso nós vamos fazer ao vivo. Na tarefa, nós vamos já fazer para a próxima aula, que nós temos 2 aulas seguidas, nós já vamos fazer os exercícios depois que eu terminar a apresentação daqui da atividade 1, e depois nós vamos já tentar ver se dá tempo de corrigir os exercícios aqui, tá? A tarefa são os exercícios propostos. Já marquem aí, ó, o 2, o 3 e o 4, na página 127 e 128. Depois, o para conferir está na página 130 lá, 1, 2 e o 3, tá? Pessoal, aqui, obrigado.